Olá e bem-vindos. O nosso tema de hoje, olha, é um daqueles que pode parecer um pouco denso, sabe? Os princípios da administração pública no Brasil. Mas a verdade é que quando se pega a lógica por trás, a coisa toda se influi bem melhor. Vamos usar como guia um material de estudo que é ótimo, porque ele foca justamente nas pegadinhas, naqueles pontos de confusão. A nossa missão aqui é, então, tentar entender o sistema operacional do governo. E parece que existe uma tensão central, sabe? Uma batalha constante entre duas forças. De um lado, o Estado tem um poder imenso para agir pelo bem coletivo. Do outro, ele está meio que trancado numa jaula de regras que dizem o que ele pode ou não fazer. Quase tudo que a gente vai discutir hoje nasce desse conflito. Exatamente. E entender essa tensão não é só um exercício teórico. É entender a base da nossa relação com o Estado. Por que precisa de licitação para construir uma escola? Por que um fiscal pode fechar um estabelecimento? E, o mais importante, quais são os limites desse poder? São essas regras do jogo, né? Elas garantem que o poder seja usado para o bem público e não de forma arbitrária. Perfeito. Então vamos começar pela base, pelas regras que estão lá escritas na Constituição, no famoso artigo 37, o acrônimo que todo mundo de concurso conhece, LIMP. Começando, claro, pela letra L, legalidade. Parece óbvio, né? O governo tem que seguir a lei, mas a fonte aponta uma diferença que é crucial. É quase como se o Estado e uma pessoa comum vivessem em universos opostos. É a inversão completa da lógica. Para qualquer um de nós, a regra é a liberdade. Podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. Para o administrador público, o universo é o contrário. A regra é a restrição. Ele só pode fazer, assim, estritamente o que a lei autoriza ou manda. Se não tem uma lei permitindo, a ação é proibida. Ele não tem vontade própria, a vontade dele é a da lei. Mas peraí, isso não engessa completamente a gestão? Quer dizer, se um prefeito precisa lidar com, sei lá, uma enchente inesperada, ele não tem nenhuma margem para tomar decisões que não estejam escritinhas numa lei? Essa é uma confusão muito comum. A legalidade, ela não elimina a margem de escolha do gestor. O que a gente chama de discricionariedade. Ela só define os limites. A própria lei pode dizer, olha, gestor, diante da situação X, o senhor pode escolher entre a solução A, B ou C. O que ele não pode é intentar uma solução D que não estava prevista, entende? A lei dá a moldura e ele pinta o quadro ali dentro. Entendido. A lei cria as pistas da estrada e o gestor escolhe em qual dirigir. Mas... Nunca pode ir pelo acostamento. Exato. O que nos leva à próxima letra do LIMP, o I de impessoalidade. Se a legalidade é a jaula, a impessoalidade parece que é para garantir que a pessoa dentro da jaula não tenha favoritos. É isso? É uma ótima analogia. A administração não pode ter um rosto. Ela não pode agir para beneficiar os amigos ou perseguir os inimigos de quem está no poder. Isso se conecta direto com outro princípio, o da finalidade. Toda ação do Estado tem que ter um único objetivo, o interesse público. Se um ato é praticado para qualquer outra coisa, um interesse pessoal, benefício de partido, aí ocorre o que a gente chama de desvio de finalidade. É a forma mais clássica de violar a impessoalidade. O exemplo mais famoso disso é a proibição de promoção pessoal em publicidade de governo, né? O prefeito não pode colocar a foto dele num outdoor de uma obra. Mas hoje em dia, com rede social, essa linha não fica meio borrada? Quando uma autoridade usa o Instagram pessoal para anunciar uma política pública, ela está informando ou fazendo campanha? Sem dúvida, é um dos grandes desafios atuais. A regra constitucional é clara. A publicidade tem que ter caráter educativo e informativo, sem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. O que é claro é que o princípio da impessoalidade é a base de pilares do nosso sistema, como, por exemplo, a exigência de concurso público, que garante que a entrada se baseie no mérito e não em quem se conhece. Seguindo, então, temos o M de moralidade. E essa, para mim, parece a mais complicada. Moralidade é algo tão subjetivo. Como é que se pode exigir e fiscalizar uma coisa assim? Essa é a chave. Não estamos falando da moral comum dos costumes. É uma moralidade administrativa, que é um conceito jurídico com contornos definidos. Ela se traduz em padrões de conduta, honestidade, lealdade, boa-fé. Não basta o ato ser legal na forma,
Ele precisa ser eticamente aceitável do ponto de vista da gestão pública. Então não é só uma ideia abstrata, pode ter consequências reais. Com certeza. A moralidade é um princípio jurídico, plenamente controlável pelo judiciário. O maior exemplo é a súmula vinculante 13 do Supremo, que proibiu o nepotismo. A nomeação de um parente pode até ser, em tese legal, porque a lei permite a nomeação. Mas o STF entendeu que a prática viola a moralidade administrativa. É a prova de que um ato pode ser legal, mas imoral. E, por isso, inválido. Certo. Agora o P de publicidade, o princípio da transparência. A minha dúvida aqui é prática. O que acontece se o governo, sei lá, se atrapalha? Digamos que ele cria uma nova regra de trânsito, mas esquece de publicar no Diário Oficial. Essa multa nova já está valendo? Eu posso ser multada? Ótima pergunta. E a resposta revela uma distinção crucial. A publicação é a condição de eficácia do ato, não de validade. Como assim? Ou seja, o ato de criar a multa, se seguir os trâmites, ele é válido, ele existe. No entanto, enquanto não for publicado, ele é ineficaz para o mundo exterior. Ele não pode gerar efeitos. Portanto, você não poderia ser multada antes da publicação. A publicidade é que dá o play nos efeitos do ato. Entendi. E fechando o acrônimo, a letra E de eficiência. Este é o membro mais novo do clube, certo? Veio bem depois, nos anos 90. Parece uma mudança de mentalidade, tipo, não basta seguir as regras, tem que entregar resultado. Exatamente. Foi o marco da reforma administrativa de 98. A ideia era introduzir uma lógica de gestão, de otimização, busca pelo melhor resultado com o menor custo. Mas confesso que os termos eficiência, eficácia, efetividade sempre me pareceram um pouco confusos. Soam quase iguais. Tem um jeito fácil de diferenciar? Tem. E o material que usamos traz um macete clássico que ajuda a fixar. Pense nos 3 Es. Eficácia é simplesmente fazer, atingir a meta. Se a meta era vacinar 1000 pessoas e vacinou 1000, o ato foi eficaz. Eficiência é o modo de fazer, o custo-benefício. Se vacinou as 1000 pessoas gastando metade do previsto, foi eficiente. Mas o mais importante é a efetividade. É fazer a diferença. A vacinação resolveu o problema de saúde naquela comunidade. Teve o impacto social desejado. Essa é a evolução da boa governança. A gente passou décadas focado só na eficácia. Nos anos 90, veio a obsessão com a eficiência, entregar barato. O desafio hoje é a efetividade. Estamos realmente resolvendo o problema? Mas tem um alerta crucial aqui. A eficiência nunca, jamais, pode ser desculpa para desrespeitar a lei. A eficiência opera dentro das regras do jogo, não fora delas. Certo. Então o LIMP nos dá os 5 mandamentos escritos, mas as nossas fontes indicam que o verdadeiro drama, o cabo de guerra do poder estatal, vem das regras não escritas. E parece que tudo começa com 2 forças gigantes em rota de colisão. É o coração do direito administrativo. De um lado, a gente tem o princípio da supremacia do interesse público. É ele que dá ao Estado os seus superpoderes. É a razão pela qual o Estado pode desapropriar um terreno para construir um metrô ou interditar uma fábrica que polui. O bem da coletividade se sobrepõe ao direito individual. Mas esse superpoder tem limites, imagino. Do outro lado da balança, para frear essa força, temos o princípio da indisponibilidade do interesse público. É isso. Precisamente. Se a supremacia é o acelerador, a indisponibilidade é o freio. Ela diz que o administrador público não é o dono do interesse público. Ele é só um guardião. Ele não pode dispor desse interesse como se fosse dele. É por isso que ele não pode, sei lá, vender um bem público sem licitação. Ou perdoar uma dívida por vontade própria. Ele está gerindo algo que não lhe pertence. Espere um pouco. Isso parece uma contradição. Se o interesse público é indisponível, intocável, como é que o governo pode fazer um acordo num processo judicial? Fazer um acordo não é, por definição, abrir mão de uma parte? Essa é a tensão na prática. A regra geral é a indisponibilidade. O gestor não pode simplesmente decidir fazer um acordo. No entanto, a própria lei, representando a vontade da coletividade, pode criar exceções. Ela pode dizer, nestas situações aqui, para alcançar um bem maior, o administrador está autorizado a transacionar. A permissão tem que vir da lei, não da cabeça do gestor.
Isso nos leva a um poder que parece muito forte e, francamente, um pouco assustador para o cidadão comum: a autotutela. A ideia de que a administração pode controlar e até desfazer os próprios atos. Quer dizer, como é que alguém pode confiar numa licença se o governo pode, anos depois, mudar de ideia e dizer não vale mais? Essa insegurança é real, e é por isso que a autotutela não é um poder de mudar de ideia. É um poder-dever com regras muito estritas, e se divide em duas ferramentas completamente diferentes: a anulação e a revogação. É aqui que a maioria das pessoas se confunde. Ok, vamos tentar desmontar essa confusão. Qual a grande diferença? A diferença está no motivo. A anulação acontece quando um ato nasce com um defeito de ilegalidade. Ele foi praticado contra a lei. Por ser ilegal, ele pode ser anulado tanto pela própria administração quanto pelo judiciário. E o efeito é devastador. Ele retroage à origem. É o efeito ex tunc, como se o ato nunca tivesse existido. E a revogação? A revogação é outra história. Ela acontece com um ato que é perfeitamente legal e válido, não tem vício nenhum. Mas, por uma questão de mérito, de conveniência, ele deixou de ser interessante para o público. Pensa que a prefeitura deu uma autorização para um quiosque numa praça. O ato é legal. Mas um ano depois, decidem que a praça precisa de mais espaço verde. A prefeitura pode, então, revogar a autorização. E só a própria administração pode fazer isso. O judiciário não pode se meter no mérito. E o efeito só vale dali para frente, ex nunc, respeitando o passado. Certo. Essa história de ex tunc e ex nunc sempre me confunde. Vamos ver se os macetes do material ajudam. Ex tunc soa como tempo, então volta no tempo. E ex nunc soa um pouco como o now do inglês, efeito só de agora em diante. É exatamente isso. E um detalhe fundamental na anulação. Para proteger a segurança do cidadão de boa-fé, a administração tem um prazo, 5 anos para anular um ato que o tenha beneficiado. Depois disso, o ato, mesmo que ilegal, se estabiliza. Para fechar, as fontes falam de mais um freio crucial ao poder do Estado: os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Parecem ser o teste final do bom senso, é isso? É mais do que bom senso. É uma metodologia para evitar excessos. Mesmo quando o gestor tem margem de escolha, ele não pode tomar decisões absurdas. A proporcionalidade, em especial, é analisada numa espécie de checklist de 3 etapas. Vamos a um exemplo prático. Digamos que uma cidade, para combater a poluição sonora, proíba a circulação de todas as motos de entrega depois das 10 da noite. Como a proporcionalidade analisaria isso? Ótimo caso. Primeiro, o juiz perguntaria: a medida é adequada para atingir o objetivo? Sim, proibir as motos certamente reduz o barulho. Passa no primeiro teste. Depois veio o segundo, mais difícil. A medida é necessária? Ou seja, não existia nenhuma outra medida menos prejudicial? Talvez fiscalizar escapamentos, criar rotas específicas? Proibir tudo parece ser usar uma bazuca para matar uma mosca. Provavelmente falharia nesse teste da necessidade. E se passasse nos 2 primeiros? Aí viria o terceiro passo, a proporcionalidade em sentido estrito. Aqui, pesam-se os prós e os contras. O benefício do silêncio para alguns supera o prejuízo para centenas de trabalhadores e empresas. É uma ponderação de valores. Essa análise em 3 etapas é uma ferramenta poderosíssima para controlar o poder do Estado. Fica muito claro, depois desta conversa, que a gestão pública é um exercício constante de equilíbrio. Um balanço entre a força para agir em nome de todos, a supremacia e o dever de respeitar as regras e os direitos de cada um. Entre a necessidade de entregar resultados, a eficiência e a obrigação de ser transparente e justo. Exatamente. E isso nos leva a uma reflexão final, inspirada no que a gente discutiu sobre a autotutela. O princípio da segurança jurídica, com aquele prazo de 5 anos para anulação, protege o cidadão de boa-fé. Isso significa que, após esse tempo, um ato, mesmo que tenha nascido ilegal, pode se tornar intocável para proteger a confiança no governo. E isso levanta uma questão fundamental. Até que ponto a busca pela estabilidade justifica manter uma situação que era, na origem, contrária à lei? Onde é que se encontra o equilíbrio ideal entre corrigir um erro a todo custo e proteger quem agiu de boa fé, confiando na palavra do Estado?
É uma pergunta que, olha, não tem resposta fácil e mostra toda a complexidade por trás dessas regras.